Passamos este mês de dezembro meditando a respeito do Deus Trino, diferença e unidade no ser de Deus, no Deus único. E eu começo a mensagem de hoje relembrando com vocês algumas coisas que nós já vimos, algumas coisas que vocês ouviram neste mês e que são importantes para que sejam desfeitos alguns equívocos a respeito da compreensão trinitária de Deus. Nós vimos no último sermão que eu preguei que os cristãos rapidamente foram chamados ou foram acusados de cultuar três deuses. Isto é chamado de triteísmo. A visão triteísta apregoa que Pai, Filho e Espírito são três divindades individuais, uma espécie de time de deuses que se uniu para realizar uma determinada obra. Na defesa dessa acusação, ou seja, os cristãos não queriam assumir esta acusação e não poderiam concordar com ela, que eles cultuavam três deuses, os cristãos, na apresentação da sua fé, incorreram num outro equívoco, chamado de modalismo. Segundo esta visão modalista, um único Deus se manifesta de três modos: Pai, Filho e Espírito. Talvez você esteja pensando, mas essa é a minha compreensão. Há uma pequena diferença. A compreensão trinitária de Deus cristã não afirma que o único Deus apareceu, por exemplo, no Antigo Testamento como Deus Pai, depois, posteriormente, no tempo do Novo Testamento, ele apareceu, revelou-se como Deus Filho, e na nossa era, a era da igreja, ele revela-se como Espírito. Ou seja, não se trata de um único Deus que sucessivamente assumiu diferentes formas, mas a fé cristã afirma que este único Deus é simultaneamente Pai, Filho e Espírito. Não sucessivamente, mas simultaneamente Pai, Filho e Espírito. E esta é a fé trinitária, este é o mistério da fé trinitária. De um modo bíblico, de um modo edificante, de um modo devocional, nós podemos sintetizar a doutrina cristã da Trindade na seguinte fórmula, na seguinte expressão: Cristo é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós, o Deus que habita em nós. E o Deus Pai é Deus sempre acima de nós, Deus que transcende a nossa vida e a nossa experiência nos limites terrenos. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Eu gostaria de denominar esse tópico de nas águas do mistério trinitário. Antes de falar do texto bíblico que lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, quero pedir que você recue um pouco mais comigo no Evangelho para que nós possamos enfatizar a unidade e a diversidade que há em Deus Pai, Filho e Espírito. Eu gostaria que vocês vissem comigo, não precisa procurar na sua Bíblia, o texto será projetado na tela, que vocês examinassem comigo Marcos capítulo 1, texto do batismo de Jesus. Assim está escrito, o texto está projetado, você pode acompanhar a leitura que eu farei. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Na cena do batismo de Jesus, descrita pelo evangelista Marcos, nós temos o Espírito Santo que desce sobre Jesus como pomba, na forma de uma pomba. Nós temos o Pai, cuja voz é ouvida dos céus, é ouvida pelo Filho, e obviamente nós temos na cena o Filho. Com isso nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito numa só cena, num só momento. Não sucessivamente, como no modalismo, mas no mesmo instante, no mesmo lugar, no mesmo momento, que é o batismo de Jesus. Não são, portanto, três papéis que Deus assume, que se sucedem ao longo do tempo, mas Deus é Deus Pai, Filho e Espírito simultaneamente. Vamos recuar um pouco mais
Agora, do Evangelho de Marcos, nós vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, do primeiro versículo ao terceiro, o texto já está na tela. Assim está escrito no Gênesis sobre a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Na língua hebraica, o verbo pairar, quando se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o verbo pairar na língua hebraica significa literalmente bater asas. O Espírito batia asas sobre as águas. Os rabinos parafrasearam Gênesis 1:2, dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. A criação, portanto, é a obra do Deus Trino. O Deus Trino estava presente também na criação. Na criação nós temos a presença do Espírito, da Palavra, o Filho é apresentado como a Palavra, na Palavra de Deus, e do Deus Pai. Esses três participantes também estão presentes no batismo efetuado por João. O Pai, que é a voz, o Filho, que é a Palavra, e o Espírito, que desce sobre o Filho como pomba. A mensagem de Marcos, portanto, voltando ao texto de Marcos que nós lemos, a mensagem de Marcos é muito clara. O Deus Trino, o mesmo que criou o mundo, está recriando o mundo a partir de Jesus, a partir da revelação que ele faz em Jesus. Assim como o mundo foi criado pelo Deus Trino, a sua redenção, a redenção do mundo, que culminará em novos céus e nova terra, também é igualmente um projeto trinitário, um projeto do Deus Pai, Filho e Espírito. Eles estão envolvidos nesse projeto. O início do ministério de Jesus, portanto, é o início da nova criação. Jesus inicia o seu ministério ao ser batizado por João. A mensagem dos evangelistas e tudo aquilo que se deu no batismo de Jesus remetiam aos primórdios da criação, quando o Espírito pairava sobre as águas e o mundo haveria de ser criado. O mundo começou a ser recriado, redimido na ação de Jesus, no ministério de Jesus. Batismo, trindade e missão. Vamos voltar agora para o texto que lemos no início, Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. O que Jesus experimentou no seu batismo, ou seja, a presença trinitária de Deus, Jesus, ao incumbir-nos, enquanto igreja, de realizarmos o batismo, ele também pôs no batismo a presença do Deus Trino. Veja novamente o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa perspectiva trinitária, o batismo é mais do que um ritual religioso. É uma ação do próprio Deus que resgata os seus filhos. O batismo é mais do que o arrolamento de uma pessoa numa instituição religiosa. É o princípio da nova vida, é o princípio da nova criação efetuada pelo Deus Trino. O batismo não é marca ou distintivo desta ou daquela igreja, mas é uma marca, é um distintivo de pertencimento ao Deus Trino. Por isso nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devo dizer para você que essa compreensão trinitária do batismo muda completamente o rumo das nossas conversas a respeito de batismo. Principalmente aquelas conversas que se concentram exclusivamente na forma do batismo. Se batiza por imersão, por aspersão, se batiza com muita água ou com pouca água. A compreensão de que no batismo Deus está graciosamente, poderosamente recriando o mundo, refazendo, redimindo a sua criação, reveste o ato batismal de uma beleza sem igual, de uma profundidade muito além daquilo que nós somos capazes de imaginar. E em que consiste esta beleza do ato batismal? Primeira coisa, o seu nome é unido à Trindade, o seu nome é unido ao Deus Trino. Todas as vezes que uma pessoa é batizada,
os pastores que a batizam pronunciam o nome da pessoa, seguido de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, nos batismos de crianças realizados recentemente aqui na nossa igreja, ainda neste mês, no final do mês de novembro, eu disse: Marina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra criança batizada, Júlia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato do batismo anuncia que todo relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal, é um relacionamento íntimo. O nome é o elemento que faz com que nós deixemos de sermos contados como meros indivíduos e nos tornemos pessoas, num sentido concreto, num sentido particular, num sentido histórico. Deus, no Antigo Testamento, revela-se como aquele que trata com pessoas. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Quando Ele chama Moisés no deserto, Ele diz: Moisés, Moisés. Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. No ato do batismo, ao pronunciar o nome daquele que é batizado, e em seguida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nós estamos fazendo, enquanto igreja em obediência a Jesus, é unindo, vinculando o nome daquele que é batizado ao nome da Santíssima Trindade. Com isso, nós estamos afirmando, dentre outras coisas, a respeito da fé cristã, que a fé cristã não é a crença num Deus impessoal, a fé cristã não é a crença numa influência genérica e abstrata de algum poder espiritual, a fé cristã não é a crença num princípio, numa ideia, mas a fé cristã é a confiança num Deus pessoal, num Deus que une o nome dele ao nome daquele que é batizado, num Deus que estabelece uma relação estreita entre aquele que é batizado e a Santíssima Trindade. O batismo insere aquele que é batizado na dinâmica da vida do Deus Trino. Jesus, ao orar em nosso favor, na oração sacerdotal registrada no capítulo 17 de João, Ele pediu em favor daqueles que ainda viriam a crer nele, ou seja, nós que estamos aqui hoje. E ele expressou claramente esta união que há entre o Pai, o Filho e o Espírito, e a união que nós teríamos com o Deus Trino. O texto está na projeção. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eugene Peterson, pastor presbiteriano, ele lembra que ao sermos batizados, nós somos levados para dentro, somos inseridos na vida do próprio Deus, na vida e na comunhão da Trindade. Assim, a vida do cristão é uma participação direta em Deus e naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza no mundo. O batismo nos lembra também que Deus não administra o mundo de um modo distante, por meio de anjos que são uma espécie de secretários, mas Deus se envolve diretamente com a vida das pessoas, com a história das pessoas que estão sendo redimidas por Ele. Que todos sejam um. Eu mencionei o nome das crianças que foram batizadas recentemente, mas eu gostaria de lembrar também os nomes de alguns jovens e adultos que foram batizados no nosso culto de primícias, realizado no último domingo de novembro. Antônio, Camila, Ivone, Janiara, Luiz, Priscila e Tânia. O batismo nos une ao Deus Trino. Uniu estes irmãos ao Deus Trino, mas também o batismo nos une uns aos outros. O batismo nos coloca num único corpo, que é a igreja, e nos torna membros uns dos outros. O batismo nos une ao Deus Trino e Ele nos une aos nossos irmãos. A nossa mentalidade institucionalizada e despersonalizada leva-nos, em primeiro lugar, a pensar no batismo como um ato de filiação a uma instituição, a uma organização. Em segundo lugar,
A nossa visão individualista faz com que nós pensemos, concebamos o batismo como um ato de decisão individual, algo que diz respeito tão somente à minha vida, à minha decisão. É verdade, o batismo é um ato de filiação, no caso, a uma igreja local, nos casos mencionados, nos nomes mencionados, especificamente a esta igreja. Também é verdade, no caso dos adultos, que o batismo é um ato de decisão pessoal, ou seja, eu assumo, frequento uma classe preparatória e recebo o batismo trinitário. Entretanto, o batismo é mais do que isso. É muito mais do que isso. O batismo é a nossa união com os nossos irmãos batizados. O mesmo nome unido à Trindade também está unido ao nome daqueles outros, ou aos nomes daqueles outros que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos batizados, portanto, no corpo de Cristo. Estamos ligados de um modo inseparável uns aos outros. Por fim, venho falando ao longo desse mês a respeito da Trindade e destacando a importância que a compreensão trinitária de Deus tem na vida do cristão. E essa importância reside no fato de que o Deus cristão, o Deus revelado em Jesus Cristo, concebido pelos cristãos, não é um ser solitário, mas é uma comunhão de pessoas vivendo em amor eterno. Na Trindade, a suprema realização de cada um é a glorificação dos outros. O Pai glorifica o Filho, por sua vez, glorifica o Pai, e o mesmo se dá com o Espírito Santo. Não há, na vida trinitária, subordinação e não há inferioridade na vida trinitária. Portanto, ao sermos batizados no nome do Deus Trino, nós somos inseridos dentro dessa dinâmica, dentro dessa vida de doação mútua e de felicidade na felicidade do outro. É isso que existe na Trindade, felicidade na felicidade do outro. Portanto, o que se espera de um cristão, de alguém que foi batizado, é que reflita esta vida que existe na Trindade, que viva de acordo com a vida de amor e doação, que é a essência da Trindade. O amor é a essência divina, revelada pelo conceito do Deus Trino. Veja comigo mais um texto em João 17, versículo 26. Assim Jesus disse ao final da oração sacerdotal: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Conhecer o nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito é conhecer e participar da vida de amor que existe na Trindade. Portanto, não é retórica, não é linguagem metafórica afirmar que quando somos batizados, na verdade, nós estamos sendo batizados no nome que é, sobretudo, amor. No nome cuja essência é amor. O batismo é um derramamento do amor divino sobre aquele que é batizado. E aquele que é batizado é chamado também a derramar, a oferecer amor às pessoas que estão ao seu redor. Termino. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. No século XI, foi fundada em Granada, na Espanha, uma ordem religiosa denominada Trinitários. Essa ordem definiu como sua missão a libertação dos escravos cristãos. Aqueles cristãos que, capturados pelos muçulmanos, eram feitos escravos. Mais tarde, esta ordem passou a defender também a libertação dos escravos, dos negros que eram levados e escravizados da África. No brasão dessa ordem, Cristo aparece representado assentado no seu trono de glória, e na sua mão direita e na sua mão esquerda estão pessoas, escravos cujos grilhões foram rompidos, pessoas que foram libertadas. De algum modo, o que essa ordem que existiu
tomou para si como missão particular é a missão de todo cristão. Todo cristão, ao proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, age de modo libertador. É nosso dever e privilégio libertar aqueles que estão escravizados por poderes externos, como esses mencionados historicamente, ou aqueles que estão escravizados por uma vida interior ou numa vida de egoísmo e de autossatisfação. É nosso dever e privilégio batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome do amor. Fazemos isto na certeza que Cristo está conosco e Cristo estará conosco até a consumação do século. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.